Bom dia, papos, fames e futuros! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da manhã, nossa live de reflexão com o livro A Mãe no Lar, de John Abbott. Bom dia, Mari! E ontem nós falamos então sobre as tristezas causadas por filhos dissolutos. Hoje nós vamos falar sobre a mais encantadora criancinha pode vir a ser a causa da sua miséria. Tema forte, hein? Só pelo título já dá uma assustada. Me retornem, por favor, se tá ok o áudio, se tá travando a imagem, se não tá tudo certo, pra gente começar a leitura, por favor. Ok, então tá, obrigada, Andrew. Vamos lá, então. A mais encantadora criancinha pode vir a ser a causa da sua miséria. Pensa, então, que você tem filhos aí pequenos, uma criancinha incrível e encantadora, e talvez ela se torne motivo da sua tristeza, da sua amargura. Vamos ver quando isso vai acontecer, se vai acontecer e por que vai acontecer. Não importa qual seja a sua situação na vida, aquela criancinha não tão inocente, cujas encantadoras brincadeiras e cujas gargalhadas alegres provocam tanta afeição no seu coração, pode causar a você anos da miséria mais imitigável. E mãe, veja aquele bêbado vagante que tropeça à sua porta. Ouça as horríveis imprecações que fala ao passar, inchado de bebida e com as vestes rasgadas. Esse escândalo ambulante tem uma mãe, talvez viúva e na pobreza. Ela precise do conforto e do suporte de um filho amoroso. Você tem um filho. Pode acontecer de você, por um infortúnio, logo vir a se encontrar nessa situação. Se o seu filho é dissoluto, só um minutinho aí, gente, perdão. Tem uma travada aqui. Só um minutinho, gente. Deu uma travada aqui, começou a andar tudo pra frente. Ah lá, pronto. Então, pode acontecer de você, por um infortúnio, logo vir a se encontrar nessa situação. Se o seu filho é dissoluto, você será duplamente viúva, infinitamente pior do que se não tivesse filho algum. Você não pode suportar sequer o pensamento, verdade. Você não pode suportar sequer o pensamento de que seu filho possa se tornar um vagabundo como esse, não é? Quão terrível deve ser, então, experimentar essa triste realidade. Ai, ai, ai. Então, o que tá dizendo aqui pra nós, pra gente prestar muita atenção quando a gente vê alguém vagando pela rua, né? Embriagado, as coisas que essa pessoa fala, a maneira como essa pessoa se porta, como ela se veste. Porque quando a gente enxergar uma pessoa nessa situação, ao invés da gente já começar a julgar, falar, mas isso, lá, escolheu e tal, a gente pensar, essa pessoa tem uma mãe, ou teve uma mãe. Talvez tenha uma mãe que esteja em casa agora aflita por não saber onde o filho está e precise ser amparada por ele, e ele está aqui. E está dizendo que talvez nós possamos ser essa mãe, a mãe desse filho que anda por aí, que perambula pelas ruas, pelas cidades embriagado, fazendo coisas muitas vezes vergonhosas.
Mas eu não quero experimentar isso. É exatamente o que disse aqui. Você não pode suportar sequer o pensamento de que seu filho possa se tornar uma pessoa como essa. Eu não posso mesmo. Se me falar uma coisa dessa, eu com certeza repreenderia a pessoa, né? Mas é um livro aqui, não dá para repreender o autor, porque ele já faleceu há muitos anos. Mas realmente, nós não podemos suportar uma ideia dessa, de que os nossos filhos venham a se tornar uma dessas pessoas, né? Ou então alguém que esteja por aí envolvido no tráfico, alguém que de alguma maneira esteja causando problemas às outras pessoas, causando problemas à sociedade. E tá dizendo que os nossos filhos, a criancinha mais fofinha, mais meiguinha que a gente conhece, ela pode vir a se tornar essa pessoa aí, esse bêbado que foi mencionado. E de que forma? Nós temos falado durante essas 3 semanas. Através da falta de responsabilidade e compromisso dos pais com a educação dos seus filhos. Essa é a melhor maneira. Se você quer que seus filhos sigam esse caminho, o caminho da vergonha e o caminho da dor para você, da sua tristeza. Então, deixe-os viverem aos suas próprias vontades. Deixe-os fazerem tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles compreendem como certo, né? Quantas vezes você chega para uma criança e diz: por que você fez isso aqui? E ela responde para você: porque eu quis. Aqui em casa, pelo menos, é muito comum isso. Porque eu quis. E aí é aquela questão, vamos sondar o coração, o que tem por trás. E a gente pergunta: tá, você quis, mas por que você quis fazer isso? Por que você quis ter essa atitude e não uma atitude diferente? E ali você vai enxergar no coração do filho que já existia uma intenção errada, uma intenção equivocada, uma visão distorcida sobre aquela situação que o levou eu quero, eu vou fazer, e tá tudo bem. Te deixou aterrorizada, Mari? A mim também, com certeza. Então, eu até ouvi essa semana, né, numa das reuniões que eu estive na igreja, uma pessoa disse assim, que há anos atrás conheceu 2 irmãs. E a família ia na igreja e tudo, e 2 irmãs que era a coisa mais linda, todo mundo elogiava. Engraçado que essa história é recente, veio bem pra isso aqui. Todo mundo elogiava e perguntava coisas da Bíblia, e elas sabiam tudo, todas as histórias, e era gracinha, e todo mundo ficava ali paparicando e tal, tal. Hoje essas 2 meninas cresceram. Hoje elas não querem nem ouvir falar em Deus. E outras crianças que estavam ali, que não tinham tanto foco sobre elas, né? Que não eram tão engraçadinhas, tão fofinhas, tão inteligentes, elas permanecem nos caminhos do Senhor. Elas permanecem dando frutos. E é exatamente isso, né? Não é a gracinha, o quanto o seu filho é bonitinho agora que vai garantir como ele será no futuro, quando ele se tornar um homem, quando ela se tornar uma mulher. Não, mas é a nossa persistência, a nossa perseverança, né? Por exemplo, de que adianta você colocar filmes, desenhos de histórias bíblicas para os seus filhos assistirem? Preste atenção. Que adianta você colocar filmes, desenhos de histórias bíblicas para os seus filhos assistirem, porque você acha que eles precisam conhecer, eles precisam saber quem são os personagens da Bíblia, mas você não conversar sobre isso. Você não olhar nos olhinhos deles e perguntar a respeito da aplicação pessoal. O que essa historinha significa? Nos dias de hoje, o que representaria para sua vida? O que você faria no lugar desse personagem? Então, é diferente da gente só expor a criança, ela só aprender, mas ela não ter o conhecimento, ela não levar para a vida dela, né? Se eu não me engano, Jó, em uma das passagens, eu acho que é Jó mesmo, disse para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
é diferente. Antes eu te conhecia porque eu ouvia as pessoas falando sobre você, sobre sua palavra, eu lia na Bíblia, eu te conhecia assim. Agora eu te conheço de caminhar do seu lado. Eu te conheço de te ter presente na minha vida. É diferente. E nos nossos filhos é exatamente isso. Não adianta você ser um pai, pai de filhos órfãos funcionais. A gente já falou sobre isso também. Tem pais, mas continuam sendo órfãos. Não adianta você estar ali representando como pai, constar o seu nome ali na certidão, no RG e tudo, mas você não exerce a sua função de parentalidade. Você não tá ali todos os dias olhando o que seus filhos estão fazendo, o que eles fizeram na escola, se eles fizeram algo legal, por que eles fizeram, por que eles tiveram aquela atitude. Vamos elogiar. Se tiveram uma atitude errada, por que tiveram a atitude errada? Vamos conversar sobre isso, sobre o que estava lá no coração. Sabe, não tem esse contato. Os seus filhos te conhecem de ouvir falar, né? Mas não conhecem de caminhar com você. E isso gera filhos dissolutos. E isso faz mesmo da criancinha mais linda, mais agradável, graciosa, faz dela uma dessas pessoas que se torna um problema social, né? Leva à drogadição, à prostituição, à criminalidade, à bebedice, leva a tudo isso. A Mari disse, inclusive temos que tomar muito cuidado, pois costumamos nos encantar com nossas fofurinhas e acabar fechando os olhos para os pecados que precisam de correção. Mari, uau, muito obrigada. Muito obrigada. É isso mesmo. É perfeito isso. Cuidado. Principalmente vocês que têm mais de um filho. Cuidado porque sempre tem o filho que faz com que a gente seja mais confrontado, né? Que exige um pouquinho mais de nós. E sempre tem o filho que é mais calminho, mais de boa, sabe? Aquele filho que, tudo que você fizer tá bom. E a gente precisa tomar cuidado com esse. Tomar cuidado com esse filho aqui, que você acha que não tem problema nenhum. Esse aqui não vai me dar nada, não vai me dar problema nenhum, é super fofinho. Agora, esse aqui, ele me dá um trabalho. Cuidado com esses rótulos, tá? Esse aqui, ele tá expondo o que ele sente. Ele expõe quando ele gosta, quando ele não gosta. Ele expõe os seus pecados. É muito fácil de você lidar, de você identificar e corrigir. Agora, esse filho aqui é mais complicado. Você tem que cavucar para ver o que tá embaixo de toda aquela coisa tão agradável, tão fofinha. Então, muito cuidado. Muito cuidado ao olhar para pessoas, para crianças, e ver que elas são espertas, especiais, diferentes, e aí a gente para de dar atenção porque, ela já é assim. Não, vai lá, continua insistindo, é dia após dia. Não deixe por conta da criança descobrir o mundo, conhecer o mundo, viver as situações, não faça isso. Então, muito cuidado. E eu ouvi isso uma vez de uma esposa de pastor. O filho quietinho, o filho bonzinho, esse é o que precisa de mais atenção. É esse que você precisa ir atrás, sondar, porque esse aqui os pecados ficam escondidos. Esse aqui, os sentimentos dele ficam encobertos. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado com aquela criança que é toda fofinha, porque pode sim ter coisas distorcidas por trás, tá? Cuidado com isso. Então é isso, minha gente. Que terrível deve ser, como o autor diz, que terrível deve ser experimentar essa triste realidade. Realmente deve ser muito triste. Terrível ser essa mãe, né? Como nós falamos ontem, a mãe que os filhos cresceram e ela está lá no quarto, entre lágrimas, soluços, em plena escuridão. Então, se é para chorar, que a gente chore agora. Que a gente se arrependa agora, corrija agora, que há tempo, né? Depois não é possível.
O Andrew diz: toda autoridade que flui daquilo que fazemos vem da família que nós temos. Não sou pai, porém observo com atenção a inércia de alguns. Terceirização de responsabilidades, pais turistas. Perfeito. Amei o termo. Vou usar em algum post. Licença poética. É isso mesmo. São pais que estão ali só de passagem, né? Eles querem terceirizar. Eu já vou aos cultos, eu ajudo em algum ministério e eu dou meu dízimo. A responsabilidade de ensinar sobre a Bíblia aos meus filhos é do pastor. Pronto, se vira. Eu já pago a escola e já frequento as reuniões bimestrais. A responsabilidade de ensinar as matérias, de ensinar sobre a vida, é dos professores. E a sua responsabilidade? Qual que é? Como pai, como mãe? Para quem que Deus deu aquela criança? A quem que Ele confiou aquele filho? Para vocês, para nós pais. Então, não sejamos omissos, né? Muitas vezes a gente está deixando só a onda levar para ver o que vai dar. Não, não é assim. Nós temos sim, você mãe, você pai, tem o poder, tem o potencial de forjar o caráter dos seus filhos. De ir lá e moldar. Eles não vão ser quem você quer, tá bom? Desista disso. Eles não vão ser a realização dos seus sonhos. Não, filhos não foram feitos para isso. Eles são pessoas, são indivíduos diferentes de você, tá? Já tá separado. A partir do momento que nasceu, já é outro serzinho. Mas você tem sim a capacidade de ir lá, cuidar daquele coração para transformar em algo especial. Então não vá deixando a criança fazer isso sozinha, porque ela é fofinha, ela é graciosa, que não é assim. Eles não têm maturidade para isso, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Paloma tá aí? Paloma Lebron. Paloma, você me enviou uma solicitação para participar da live. Você me enviou sem querer ou você quer mesmo participar? Me fala aí. Porque se você quiser realmente, só me dá um eu quero. Aí eu aceito aqui a sua solicitação, tá? Porque vai que eu aceito aqui e de repente você sai correndo. Fala, ai, foi sem querer. Me dá um retorno aí, por favor. E se alguém mais quiser participar também, tá? Para compartilhar algo que aprendeu aqui hoje, algo que tem visto na própria vida, na educação dos seus próprios filhos, fique à vontade também, pode enviar. Se não quiser enviar, eu tenho vergonha de aparecer meu rostinho lá, então pode também mandar aqui escrito, tá bom? Cadê Paloma? Estou acompanhando sim. Tá, ô Paloma, você enviou a solicitação aqui de vídeo para participar da live. Você quer dividir tela e aparecer aqui e compartilhar também? Ou não? Ou foi sem querer esse envio? Fala pra mim. Ai, gente, ela tem uma bebê, que delícia. Bebê dormindo, mamãe aprendendo. Muito bom. Só esperar a Paloma retornar. E algum de vocês também, tá bom? Quiser, manda aí. Cadê? Foi sem querer. Tudo bem, sem problema nenhum. Alguém tem algo para compartilhar sobre o que nós conversamos hoje? Sobre essa palavra aí? Já adiantando para vocês o que vamos falar amanhã. Então, hoje foi a mais encantadora criancinha pode vir a ser a causa da sua miséria. E amanhã, um triste exemplo. Mais um triste exemplo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Algum pedido de oração? Ontem foi bem legal, né? A gente abriu esse espaço aqui para pedido de oração. E a Isadora colocou aqui um pedido de oração a respeito da educação dela, né? Com a filha, do relacionamento. E eu tenho certeza que o dia lá teve momentos especiais. Mais alguém? Não? Se não tiver, eu vou orando. Então, eu vou fazer oração. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, deixa aqui. E aí, no final da oração,
a gente lê, tá bom? Seu comentário. Vamos lá, o de sempre, pode fechar os olhos, fecha, para não distrair com nada, com os filhos correndo por aí, mas se não pode fechar, mantém eles bem abertos aí, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por cuidar do nosso coração, por se importar conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos exorta em amor, o Senhor nos disciplina, ainda quando somos pais. O Senhor nos disciplina porque nos ama. Deus, nós carecemos, nós precisamos, necessitamos do teu socorro, da tua ajuda e da tua presença nas nossas vidas e nas nossas casas. Jesus, nós não queremos te conhecer só de ouvir falar, mas nós queremos te conhecer dos nossos olhos te verem. Queremos te conhecer de caminhar contigo, de sentir a tua presença, de ter relacionamento. E que através desse nosso primeiro relacionamento, possamos então ter relacionamento com as outras pessoas, em especial os da nossa casa, que são tão importantes, que o Senhor os escolheu para dividir uma vida com a gente. Jesus, nos ajude na formação dos nossos filhos, nos ajude, Deus, a preparar o caráter deles como homens e mulheres de honra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor os escolheu para serem os nossos filhos e nos escolheu para sermos os seus pais. Obrigado por essa missão que nos foi dada, Pai. Nos ajude agora a levá-la, Deus. Não com peso, não com dor, mas com alegria e coragem. Que possamos caminhar ao lado dos nossos filhos, custe o que custar. E que possamos deixar claro isso a eles, o quanto amamos e o quanto estamos dispostos a seguir ao seu lado. Jesus, que os nossos filhos não sejam dissolutos. Nós repreendemos isso na vida deles, Pai. Mas que desde já nós sejamos responsáveis, comprometidos com a educação deles. Jesus, nos ajude no dia de hoje a falarmos com mansidão, a tratarmos todas as situações que não foram tratadas ontem. Nos ajude a curar feridas no coração dos nossos filhos. Nos ajude a expor a eles também as nossas feridas, para que possamos pedir oração, nos colocar em uma posição de humildade, pedindo a eles que nos ajudem, que nos auxiliem. Jesus, estamos aqui para amar e servir ao Senhor, aos nossos filhos, ao nosso próximo. Nos ajude, Pai, a compreender que não sabemos todas as coisas, mas o Senhor sabe. E por isso o Senhor é a fonte. E nós precisamos, toda vez que temos sede, correr para a fonte. Nos encher dessa água, Deus. Essa água que vai transbordar em nós e curar outras pessoas, outras vidas. Deus, trata primeiro o nosso coração como pais. E então nos ajude a tratar o coração dos nossos filhos, Pai. Nós não queremos terceirizar a educação deles para a igreja, escola, familiares, não. Nós somos os pais. E diante do Senhor no dia de hoje nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor e com eles. Pedimos a tua ajuda, o teu socorro, Pai. Que as nossas palavras sejam amáveis, ainda quando forem duras. Que haja amor, que haja humildade, Pai. Deus, que nós possamos sempre olhar para o coração dos nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a olhar mesmo para o filho mais tranquilo, mesmo para a criança mais amável e entender que ali dentro daquele coração podem ter ideias erradas, pensamentos errados e intenções erradas. Nos ajude, Senhor, a olhar com amor, enxergando que todos nós, inclusive eles,
não somos merecedores, mas necessitamos do teu socorro, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a enxergar que os nossos filhos também são habitados pelo Espírito Santo, assim como nós somos. Que a gente tenha habilidade, Deus, que a gente saiba a estratégia correta para ensinar a eles que quando eles precisarem, eles podem contar com a gente como pais e contar principalmente com o Senhor. Obrigado por não nos abandonar, por nunca nos abandonar, Senhor. Nos ajude no dia de hoje e em todos os nossos dias, para que os nossos filhos possam alcançar o alvo, Pai. Queremos habitar com eles pela eternidade, Jesus. Então nos ajude a guardar o nosso coração e ensiná-los a guardar o coração deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver se tem algum comentário lá pra cima. Não, o último foi da Paloma. Beleza, então, minha gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Essa é sua última chance. Amanhã, então, às 9, estaremos aqui para mais uma live. 12. Amanhã vai ser a 13ª. Estamos indo bem, hein? Só faltam algumas. Que vocês tenham um dia muito abençoado, um dia especial. E aconteceu alguma coisa ruim aí, respira fundo, senta, vai tratar, vai sondar o coração, as intenções por trás daquela atitude, tá bom? Aconteceu coisas boas, elogie, se alegre junto. Não deixa a criança comemorar sozinha, não. Faça questão de estar ali, por perto, juntinho, tá bom? Um beijo grande pra vocês.